Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito de um julgado do STJ que versa sobre a ocorrência de coisa julgada e os requisitos para a configuração da coisa julgada, também uma característica importante do instituto da coisa julgada que é a eficácia preclusiva da coisa julgada. Percebam que no recurso especial número 1989143 da Paraíba, recurso especial 1.989.143 da Paraíba, consta a seguinte ementa: recurso especial, processo civil, ação de cobrança de juros sobre taxas administrativas declaradas ilegais em sentença transitada em julgado. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Pedido formulado com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos, impossibilidade de recurso provido. Muito que bem. Como é que se deu aqui o contorno fático a respeito dessa eficácia preclusiva da coisa julgada, que impede a apreciação das questões já deduzidas, ou que poderiam ter sido deduzidas, que chama-se de questões dedutíveis, ainda que não tenham sido propriamente examinadas na primeira decisão. No primeiro caso, nós tivemos uma ação na qual se pretendia a declaração de nulidade de algumas tarifas, com base na ilegalidade das tarifas chamadas como TAC e TEC, tarifa de abertura de crédito, tarifa de emissão, que foi julgada procedente. Foi pedido a declaração de nulidade pela ilegalidade, pela abusividade, e a devolução em dobro. Isso foi julgado procedente em relação a todas as tarifas mantidas lá pela instituição financeira. Só que quando se deu o cumprimento de sentença desta decisão que determinou a devolução em dobro dessas tarifas cobradas indevidamente, verificou-se que a parte tinha ficado no cheque especial. Quer dizer, ela não pagou a tarifa no momento e em cima dessa tarifa incidiu juros e correção monetária. Então a parte ajuizou uma segunda demanda com base na mesma causa de pedir, que era a ilegalidade destas tarifas, são as mesmas partes, o consumidor e a instituição financeira, a mesma causa de pedir, a ilegalidade da tarifa, agora com pedido de ressarcimento dos juros e correção monetária. E aí qual foi a conclusão a qual chegou o tribunal local e o STJ? Que trata-se da mesma demanda. A segunda demanda de ressarcimento dos valores a título de juros e correção monetária estaria inserido na primeira demanda, por ser um consectário lógico. Os juros e a correção monetária são acessórios em relação ao principal. E aquela clássica máxima do direito de que o acessório segue o principal. Os juros, que incide sobre a tarifa, é acessório em relação à própria tarifa, que é o principal. Então, o pedido de devolução de todos os valores pagos referente a essa tarifa declarada ilegal ou declarada nula abrange, por consectário lógico, por dedução lógica, a restituição também dos respectivos encargos decorrentes do inadimplemento daquela obrigação. Desse modo, é incabível, portanto, é descabido a propositura de uma nova demanda para rediscutir a mesma matéria. A declaração de ilegalidade das tarifas bancárias, que trata da devolução dos valores cobrados indevidamente, fez, portanto, coisa julgada em relação ao pedido de repetição de indébito dos juros remuneratórios incidentes sobre aquela tarifa. E aí, no artigo 337 do CPC, que trata das matérias alegáveis como questões preliminares na contestação, sempre digo para os alunos, nós temos uma cola legal aqui nos parágrafos 1º a 4º a respeito da litispendência da coisa julgada. Olha o parágrafo 1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, que nos interessa aqui é a coisa julgada, quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Parágrafo 2º. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. E o outro que nos interessa é o parágrafo 4º.
à coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Era justamente essa a hipótese que estava sob análise no STJ. A segunda ação, portanto, de restituição dos juros, como os juros são considerados acessório à tarifa, que seria o principal, já estaria ali representado. Então nós temos as mesmas partes, a mesma causa de pedir e também o mesmo pedido, devolução das tarifas cobradas indevidamente. Então, percebam que a discussão a respeito da devolução incidente sobre os juros pelo inadimplemento das tarifas deve ser discutido não na segunda ação, que estaria obstado pela coisa julgada, mas na primeira ação. Então, mecanismos jurídicos como embargo de declaração, para tentar forçar o juiz a julgar este caso específico, esse pedido implícito quanto à devolução dos valores incidentes sobre os juros pelo inadimplemento, deveria ser discutido na primeira ação. Tem para mim que um outro dispositivo que poderia ser utilizado é o 322, parágrafo 2º. Ainda que a parte não tenha formulado explicitamente o pedido de ressarcimento em relação aos juros, justamente porque o acessório segue o principal, justamente por esse consectário lógico que chegou ao STJ à conclusão que já estaria ali implicitamente inserido, o parágrafo 2º do artigo 322 prevê que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Quer dizer, se a parte no transcorrer da petição inicial, em diversas passagens, faz menção que ela quer o ressarcimento de tudo que decorra da ilegalidade, já estaria ali inserido, portanto, essa ideia do ressarcimento em relação aos juros remuneratórios. E aí, um outro dispositivo que é interessante seria o 505, salvo engano, o 505 do CPC. Deixa eu ver se eu localizo ele aqui com facilidade. Ah lá. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide. Traz as exceções não nos dizem respeito. Então, esse é um dos efeitos da coisa julgada. Nenhum juiz decidirá novamente. E aqui, 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. E, por fim, a questão da eficácia preclusiva, 508. Transitada em julgada a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Perceba, portanto, que faz coisa julgada tanto aquilo que foi efetivamente alegado e discutido no processo, quanto aquilo que não foi. Não foi, mas poderia ter sido, porque era objeto daquela primeira discussão. Então, é justamente essa eficácia preclusiva que o julgado fez menção que nós estamos aqui comentando. Tanto o pedido formulado e a causa de pedir expressamente discutida, quanto aqueles que implicitamente estavam e não foram, são abrangidos também pela coisa julgada. Então, com essas... e o julgado faz menção também a esse outro, essa decisão precedente aqui, a decisão anterior. Recurso especial 1899-115 da Paraíba. As duas ementas estarão disponíveis para os senhores na íntegra, na descrição aqui desse vídeo. Mas eu destaco. Pedido na ação subjacente de devolução dos juros remuneratórios incidentes sobre as referidas tarifas. Impossibilidade. Existência de coisa julgada. Pedido formulado na primeira ação que abarcou o mesmo pleito aqui pretendido nesta segunda ação. Extinção do feito, sem resolução do mérito, recurso provido. Ok? Então, essas as considerações que eu queria trabalhar com os senhores nesse encontro de hoje. A coisa julgada vem sendo
por conta de uma discussão travada no STF, muito relevante, rediscutida, repensada, com um dos institutos consagrados e célebres do direito processual. Parece que é um vídeo que vem com essas breves explicações em boa hora para os senhores, ok? Então, pessoal, é isso por hora. Fiquem todos com Deus e até a próxima.